Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar com vocês em mais um GC Online. Todas as quintas nós nos reunimos aqui para poder abençoar a sua vida, compartilharmos o Evangelho e também edificarmos vocês e sermos edificados por vocês também. O nosso desejo é que Deus alcance a cada pessoa, a cada coração, né? Enquanto nós estivermos aqui falando do amor dele, né? Como sempre está aqui com a gente o Anderson, a Raíssa e o Tairone. Eu quero poder orar por você nesse dia, poder abençoar a sua vida, poder pedir para que o Senhor alcance o seu coração. Daí de onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, eu quero poder orar por nós. Pai, a minha oração neste dia é para que o Senhor alcance o coração dos teus filhos, Pai, transformando-os, ó Pai. A gente sabe que tem muitas pessoas, ó Pai, que nesse exato momento estão em leitos de hospitais, estão, ó Pai, presas, ó Pai, em algum lugar, e por meio desse GC Online, o Senhor consegue alcançar os corações, as vidas e as famílias. A gente sabe, Pai, que existem milhares, milhões de pessoas que podem ser alcançadas por esse GC. Por isso, neste dia, nossa oração é para que cada pessoa que estiver participando conosco, Pai, possa ser alcançada, abraçada, Pai, pela Tua verdade, Pai. Que enquanto nós estivermos aqui, falando, Pai, do Teu nome, do Teu reino, vidas possam ser, Pai, transformadas para louvor da glória, Pai, do Teu nome, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, para que fortaleça os cansados, ó Pai, dê paz aos aflitos, ó Pai, dê descanso aos afligidos, Pai. O nosso desejo é que cada líder, cada anfitrião possa ser fortalecido, Pai, pelo Teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Raíssa. Nós te adoramos, Rei Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória.
nós te adoramos. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és tudo pra mim, Jesus. Só tu és. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus, e não há outro como tu. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Como nós cantamos aqui, Tu és o alfa e o ômega, Pai. Tu és o princípio de todas as coisas e o final de todas as coisas. Tudo aponta para Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste dia, que o nosso coração possa estar atento, Pai, à Tua verdade, à Tua vontade, Pai. Pai, mais uma vez eu quero orar pelos irmãos e irmãs que participam conosco desse GC. Que os seus corações possam ser alcançados pelo Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um GC. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bem, como vocês sabem, ao longo desse ano de 2020, nós lemos aqui praticamente todo o livro de Atos, né? Nós estamos aqui há meses falando sobre Atos dos Apóstolos e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 27, a partir do verso 9, e nós vamos falar sobre a maturidade e o uso dos dons. Então, Atos 27, a partir do verso 9, o texto fala assim: ali passamos diversos dias. O tempo estava ficando muito perigoso para viagens, porque havia passado o jejum e Paulo avisou: senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente, se prosseguirmos. Isso acarretará prejuízos para o navio, para as cargas e para as nossas vidas. Mas o centurião responsável pelos presos deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo, né? Até aqui. A gente sabe que nesse relato aqui de Atos dos Apóstolos, o que está acontecendo é que o apóstolo Paulo está sendo conduzido como prisioneiro em direção a Roma. E no meio do caminho, o que ele fala, ele tem uma percepção, né? De alguma forma Deus mostra para Paulo que aquela trajetória vai ser muito perigosa, não somente para um navio, mas para a vida da tripulação ali. Então o apóstolo Paulo se levanta e fala: senhores, olha, eu tenho percebido, eu vejo que nós vamos passar por dificuldades aqui, né?
E o relato bíblico vai dizer para a gente que o apóstolo Paulo foi ignorado pelo centurião, né, que deu ouvidos muito mais ao capitão e ao dono daquele navio, né, do que para Paulo, né? E já no início, a lição pretende dizer para a gente sobre essa maturidade e o uso dos dons. Primeiro, sobre ser maduro, né? O que seria ser maduro, ou como nós percebemos essa maturidade, como o Evangelho nos convida a ser maduro, Anderson, como perceber que nós estamos caminhando, começando uma trajetória de amadurecermos. O que você pensa sobre essa questão da maturidade? A maturidade em si é algo que muitas vezes a gente busca estudar, falar sobre os 10 passos de ser maduro, como ser maduro, mas eu creio que é algo bem orgânico mesmo, é algo que é gradativo, é processual, progressivo e que nós vamos tendo na medida que nós vamos caminhando. Quando falo dessa maturidade no Evangelho, falo dessa caminhada, desse convite que Cristo nos faz a caminharmos com Ele. E é nesse espaço, a cada dia que nós passando por esses altos e baixos que é da fé, que nós vamos tendo experiência, tendo bagagem, aprendendo com o semelhante, aprendendo com outros, o no ouvir. Eu ouvi uma frase uma vez falando que o inteligente aprende seus próprios erros, mas o sábio aprende avaliando, olhando o próximo com os erros dos outros. Mas eu acho que é nessa crescente, no meu fazer, no aprender e também no ouvir, no prestar atenção, no apreciar. Eu acho que vem tudo isso, eu creio que é maturidade. E é um convite do próprio Evangelho para que nós amadureçamos, para que nós cresçamos. E como o Anderson falou e falou muito bem, isso é muito orgânico, é natural, né? Deus pretende e deseja que nós, como seus filhos, nos tornemos maduros. E a Bíblia vai usar vários adjetivos para poder falar sobre essa maturidade. Vai dizer que a estatura do varão perfeito, a semelhança de Cristo, né? Então é um convite do próprio Evangelho para que nós sejamos ou nos disponibilizemos a amadurecer. Porque somente a partir dessa maturidade que a gente vai ter sabedoria para usufruir ou permitir que Deus nos use com os dons e talentos que Ele mesmo deu para a gente, né? Então, quando nós falamos sobre maturidade, nós falamos sobre um processo orgânico, natural. É Deus trabalhando em nós por meio da sua palavra, por meio do próprio corpo, por meio do nosso semelhante, a fim que nós nos aperfeiçoemos nessa obra, nessa caminhada, né? A gente não pode confundir, esquecer que apesar da Bíblia falar sobre maturidade, ela não negligencia um processo, ok? Né? A Bíblia fala assim, sede pacientes com os fracos na fé, para nos lembrar que cada um está num nível de maturidade, cada um está num nível de fé, de conhecimento, né? Porque existe um processo de Deus que não é igual. Você que está participando com a gente desse GC está num nível desse processo, eu estou em outro, Raíssa está em outro nível desse processo. Nós precisamos entender que o quê? Que importante é estar nesse processo de amadurecimento, né? Porque se a gente não amadurecer, a gente não pode frutificar. Eu vejo que é um processo que acaba que não tem fim, né? Todo mundo está aprendendo, todo mundo está nesse constante aprendizado, né? Então, assim, quem chegou a esse status de grande maturidade, né? Podemos dizer isso. Mas quando a gente tem esse convite da Bíblia desse caminhar, a gente vê a Bíblia falando muito sobre essa questão do progressivo, do constante, sabe? Desse caminhar junto. Por isso que não assimilar o Evangelho com caminhada, Paulo vai falar sobre corrida, vai falar sobre metas, objetivo, vai falar dessa constância, sabe? Dessa coisa que é crescente, que vai evoluindo e todos os dias, né? Todos os dias. Aqui no texto que a gente leu, falando já sobre os dons, o apóstolo Paulo está avisando a um centurião que o navio vai sofrer, assim, que não somente o navio, mas as cargas e as vidas daquela tripulação, eles vão sofrer por causa de uma tempestade, por causa de ondas, né, com o risco de morrerem algumas pessoas, né, a vida daqueles irmãos está em risco, né. O apóstolo Paulo, parece que ele tem esse dom de liderança, esse despertamento para ser um líder, então mesmo sendo um prisioneiro, ele levanta e fala, olha, eu tenho algo para dizer para vocês, a viagem vai ser difícil. E o apóstolo Paulo, ele é ignorado, né? O que nos faz pensar o quão importante é que nós sejamos maduros para identificar não somente os dons que Deus nos deu, mas também identificar os exatos momentos em que nós devemos usar esses dons, né? Às vezes a gente vai falar assim, mas eu não estou pronto, eu não estou apto, eu não isso. E o apóstolo Paulo aqui,
não é, entre aspas, a melhor pessoa para poder tomar a palavra e poder falar, porque ele é um prisioneiro. Sim. Mas ele tendo esse discernimento de que o navio vai sofrer, ele toma a palavra e fala assim, olha, nós vamos passar por dificuldades. Vocês queiram me ouvir ou não, mas a verdade é essa. Raíssa, o quão importante para você, do seu ponto de vista, é a gente primeiro ser maduro, para depois se permitir ser usados, ou a gente primeiro começar esse processo de caminhada em direção ao amadurecimento, para depois sermos usados. É como se fosse assim, quais que são os perigos de os imaturos serem usados? Algo desse tipo, assim, né? Na verdade, algo que me chama muita atenção, que eu não poderia deixar de falar, é que quanto mais nós prosseguimos em conhecer a Cristo, mais nós nos tornamos maduros, mais vem um crescimento espiritual em nós. E eu acho que isso é muito importante, a maturidade, para nós exercermos os nossos dons, porque quando nós não temos maturidade, nós nos tornamos, às vezes, arrogantes e começamos a usar esses dons com benefício próprio e não para a edificação da igreja. Vale ressaltar, então, que os dons que nós recebemos por parte de Deus, nós recebemos para a edificação do seu corpo, né? O dom não é meu, não é para meu benefício próprio. O dom que a gente recebeu é para edificar o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, aqui no texto, ele não está entrando em crise por causa do seu dom, né? Fica muito claro para nós que não foi algo que ele impôs ali aos homens. Não, é natural. E é muito legal quando você percebe que uma pessoa tem um dom. Por exemplo, enquanto você canta, a gente consegue perceber que você tem esse dom. Não está forçando, não está sendo uma coisa imposta. Ele teve uma percepção, ele é um líder, teve uma percepção de algo que Deus mostrou para ele. Ele simplesmente, naturalmente, falou sobre isso, né? Não foi algo que ele impôs, mas que naturalmente surgiu e foi sendo colocado em manifestos em várias e diversas situações. Paulo, ele tinha essa maturidade quanto à experiência marítima, né? A Bíblia vai listar 11 viagens dele pelo Mediterrâneo. Então, ele não somente havia recebido de Deus esse dom de liderança, como ele tinha experiência. Rapidinho, Paulo não é qualquer pessoa, né? Então, é a parte em que a gente para e começa a avaliar quem é este que nos fala, né? É importante demais a gente observar na vida de Paulo que ele está buscando ser uma pessoa humilde, então ele não está se gabando, embora pudesse, né? Na verdade, embora ele pudesse, ele não está se gabando dos seus dons e qualidades, mas a gente precisa observar que esses a quem Deus chamou e estão nesse processo dessa caminhada de maturidade, né? Eles estão falando porque pode ser que tenham tido algum tipo de experiência. Correto, Anderson? Sim, e algo que vocês falaram sobre o dons, algo que eu vejo para mim mesmo como resposta, que o dom, ela quebra um pouco dessa pressão que a gente sofre na sociedade mesmo, de querer saber qual é o motivo da nossa existência. Para que eu existo? Por exemplo, qual o motivo de eu existir? Para que eu acordo? Para que eu estou aqui, né? E quando você entende qual que é o seu dom, qual que é a sua habilidade, o que você é bom naquilo ali, você já acorda tipo assim, poxa, eu tenho uma meta, eu sei o que eu vou fazer, eu sei para que serve, para que eu sirvo, né? Eu fujo um pouco dessa crise existencial, às vezes, do que existir, e eu entendo para que eu fui chamado, qual que é a minha vocação. E quando eu me coloco nesse lugar de saber que eu sou, qual que é a minha vocação, eu sou útil não somente para mim. Esse dom não vai alimentar mais meu ego, mas eu me torno útil no ambiente que eu estou. Assim como foi Paulo ali nesse barco, ele usou toda a sua experiência, da sua bagagem, o dom que ele sabia, e ele falou com muita naturalidade, gente, vai dar ruim esse negócio aí, vocês têm que mexer nisso aí. E tipo assim, a pessoa vai ser eficaz aonde ela está. Então isso nos também convida a sair um pouco, até mesmo quando a gente fala de dons, a gente fica muito no campo igreja. Mas começa a falar que esse dom, ele é universal. Deus dá esse dom a todos. Não é apenas dons eclesiásticos, dons para esse momento aqui de 2 horas ou 1 hora, não importa. Mas é uma vida, é a enfermeira ali com o seu dom, com a sua autoridade, é o jardineiro, é o médico, é o padeiro. Então, cada um ali com o seu dom, sabendo a sua ciência, ele vai servir o outro, o semelhante com esse dom. Exatamente. Possivelmente esses homens que estavam na tripulação com Paulo não sabiam que Paulo já tinha feito mais de 11 viagens pelo Mediterrâneo. Então, quando ele levanta e fala assim, olha, eu tive uma percepção de que se a gente for por esse caminho, de que se a gente continuar seguindo em frente, vai dar algo de ruim, né? Talvez eles tivessem ignorado Paulo por não conhecer essa experiência que o apóstolo Paulo tinha, né? Então, assim, ele não é a melhor pessoa para poder falar sobre isso, né? Lembrando de Jesus.
quando Jesus fala para os seus discípulos assim, voltem para o mar e lancem a rede em tal lugar. Ele não é a melhor pessoa para poder falar sobre isso. Só que esses homens não sabiam da experiência que o apóstolo Paulo tinha. E às vezes ocorre que a gente ignora algumas pessoas por acharmos que ela não tem experiência suficiente, ou que não tem, ou que nós temos mais a oferecer naquele aspecto, naquele quesito, do que a própria pessoa. Né? A gente pensa às vezes assim, eu como pastor, por exemplo, às vezes eu vou lidar com situações em que eu vou ser tentado a menosprezar um psicólogo. Você vem cá, eu converso contigo, tá tudo... Não, cada um tem um dom. E é um dom para edificação, claro, nesse aspecto aqui de Deus, a revelação de Deus, é para edificação do corpo. Sim. Existem dons que são natos, dessa graça comum que a enfermeira tem. Ela tem, às vezes ela não tem Deus, mas tem um dom. E ela está servindo, ela não sabe ainda o porquê, não tem um sentido ainda que nós já temos a partir dessa revelação de Deus como benfeitor, aquele que distribuiu. Não é o que a Bíblia fala, que quando Cristo foi crucificado e subiu aos céus, ele distribuiu dons aos homens, não só aos homens, as pessoas que estão aqui, mas também a outros que não estão ainda fazendo parte do corpo dele, mas que já estão servindo ao outro na sua profissão, né? E é muito legal porque o Anderson falou isso, que enquanto a gente não entende o nosso dom, a gente fica tentando comparar a nossa existência com a existência do outro, pensando que um pastor é melhor do que um médico, ou um médico é melhor do que um pastor. Não, cada um é bom e útil na sua função, na execução do seu dom. Entendeu? É fundamental, isso acalma nosso coração. Não, esse autoconhecimento, ele é tudo. Tipo assim, conhecer realmente o que eu sou bom, minhas habilidades, ou o que eu preciso melhorar. Não somente aquilo que eu sou bom, né? Não pode destacar nisso. Mas o que eu preciso como ser humano melhorar, que áreas que eu preciso intensificar mais estudo, intensificar mais cuidados. Eu lembro que quando eu estava estudando para o Enem, eu sou muito bom em história, essas coisas. Mas em exatas eu era terrível, química principalmente. E assim, eu sempre ficava focando em história. Aí a mulher falou assim, olha, Montes, melhor você dedicar, a professora, melhor você dedicar na área que você não é bom, nesse que você já atua melhor, flui com naturalidade, vai nisso. Então, isso também é muito bom, esse autoconhecimento da nossa vida, nosso cotidiano. O que eu preciso edificar, melhorar, o que eu sou bom? É legal porque parece que essa compreensão do nosso dom, chamado, aptidão, parece que ela nos dá um caminho pelo qual a gente deve seguir. Né? Eu, por exemplo, quando comecei na comunidade de fé, eu comecei dando aula de reforço de química e de física. Depois eu falei assim, cara, eu não quero mais continuar nisso. Aí fui para a música, depois de um tempo eu falei, não quero mais a música. Depois eu me encontrei nesse serviço pastoral. Eu me encontrei no servir ao meu próximo como um pastor. Eu falei, cara, nasci para isso. Às vezes as pessoas falam comigo assim, como você consegue, Rafa? É o dom, né? É essa disposição de Deus em nós, né, essa aptidão, que nos faz, às vezes, nos sentir completo naquilo que a gente foi chamado para fazer e para ser, e sair também, Tairone, desse ambiente de comparação. Vou fazer uma pergunta, Tairone. Você já ignorou alguém por achar que você tinha mais experiência do que essa pessoa? Aqui os homens estão ignorando Paulo. E o Tairone, já fez isso alguma vez? Eu acredito que meus pais, na adolescência, a gente tem muito disso, tem, né? Eu tô passando por este momento, eu tô na escola, você já passou, antes era de uma forma, hoje é de outra. Então, eu já enfrentei isso e, com certeza, não deu certo, né? E o oposto? Você já foi alguma vez ignorado por alguém, por essa pessoa achar que tem mais experiência do que você, mais aptidão, é melhor do que você naquela área ou em alguma coisa, assim? A gente recebe muito disso, principalmente na área profissional, né? Para quem muitas vezes eu já trabalhei no comércio, já me deparei com momentos assim que a pessoa me criticava, mas a gente percebia que ela não entendia o assunto ou o conteúdo. Exatamente. Se eu pudesse fazer essa pergunta para mim, Rafael... Eu te faço, então. Pode fazer. Rafael, você já foi ignorado em algum momento da sua história por falta de experiência, ou aparente falta de experiência? A verdade é que as pessoas olham para mim e falam, um jovem pastor, pastorzinho, né? Recentemente eu fui realizar uma cerimônia de casamento e o irmão responsável pela cerimônia me chamou no aplicativo de mensagens e ele falou comigo assim, me chamou, pastor, tudo bem, nos apresentamos. Aí ele falou comigo assim,
ô pastor, eu vi aqui pela sua foto que você é bem novinho. Você tem experiência com casamento? Aí eu fiquei pensando assim, falei, não tem relação uma coisa com a outra, mas eu entendi, né? E às vezes por ser pastor e ser um pastor jovem, as pessoas às vezes diminuem o chamamento da parte de Deus, né? E o mais engraçado, que o que eu mais percebo é que existem outros pastores mais experientes e com mais idade e mais sábios do que eu, que foram chamados para esse ministério pastoral com a minha idade. Então, hoje, eles olham para mim e falam assim, é um jovem, né? Mas eles foram chamados na mesma idade que eu e não têm um olhar de misericórdia e de compaixão, né? Isso já aconteceu comigo e possivelmente já aconteceu com você. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque pode ser que a gente esteja ignorando a quem Deus está chamando para poder dar uma direção que deve ser clara e de salvação para a gente. Sim. O apóstolo Paulo, aos olhos da tripulação, não era a melhor pessoa para poder levantar e falar, gente, não vamos, porque vai acontecer algo de ruim com o navio. Quem é Paulo? Quem é você? Você é capitão? Não. A gente vai logo dos mais experientes, porque a gente julga que os mais experientes são sempre os melhores, os mais aptos. Mas Deus, segundo o apóstolo Paulo também em Coríntios, ele levanta muita gente para confundir os que pensam que são, né? Então, assim, é muito bom a gente também perceber que a nossa maturidade nos faz ser resposta, mesmo num ambiente onde a gente pode estar sendo ignorado. Sim, e assimila que maturidade não tem nada a ver com idade. Nada a ver. Tipo assim, a maturidade é realmente essa experiência daquilo que você faz, daquele dom que Deus te deu. Inclusive, a disposição de aprender. Sim. Porque se você é maduro porque você já aprendeu como se não houvesse mais nada para aprender, não é maturidade. Maturidade é essa disposição de aprender constantemente. Constantemente. O que eu já sei é bom, mas existe mais? Existe mais. Se a gente amadurece para nos tornarmos semelhante a Cristo, ou amadurecemos para manifestar Cristo, o convite da própria palavra é conheçam e prossigam em conhecer. Então, ele é uma fonte inesgotável. Então, sempre há algo no que crescer, sempre há algo que experimentar, sempre há algo que aprender, né? Eu tenho falado muito isso, Anderson, que faz-se necessário hoje uma conversa entre gerações. Sim. Sou eu, um pastor de 30 e poucos anos, dialogando com um pastor de 70 e poucos anos e entendendo que o conhecimento e a informação dele são fundamentais, a sabedoria dele é fundamental, mas ele não comunica tanto com essa geração pós-moderna como eu. Então, na nossa conversa, né, eu percebo que o que ele já aprendeu e o que eu tenho é fundamental e precisam caminhar de mãos dadas. Sim, sim, é muito necessário, principalmente, igual, falando dessas perguntas, eu comecei o meu ministério falando em público muito novo. Então, assim, novo mesmo, com 14 anos. Então, por muitas vezes, quando eu chegava nos lugares, eles esperavam, tipo assim, alguém bem mais velho, né? Sim. Aí, na hora que eu ia falar alguma coisa, automaticamente já via olhar do pessoal, tipo assim, lá vem essa criança. Era uma criança, né? Mas, tipo assim, negligenciava. E hoje eu tô com 25, e alguns lugares ainda que eu chego, as pessoas falam assim, nossa, lá vem esse menino falar, mas não sabe dessa bagagem que tem há quase 10 anos que eu já carrego, que já vem estudando essa caminhada, e negligencia muito isso. E é importante ressaltar também que mesmo se o Anderson não tivesse essa bagagem, nem por isso ele tem que ser desprezado. Deus está levantando e vai levantar muitas pessoas que não têm a bagagem que eu tenho para poder talvez usar essas pessoas para me exortar, para poder exortar a gente. Porque senão também a gente fala assim, não, eu só vou ouvir quem tem a bagagem que eu tenho, sim, ou quem tem mais bagagem, logo então a gente não aprende com alguém que supostamente é inferior. Isso é um dos maiores problemas que a gente vê hoje. A gente só aprende com quem é maior do que a gente. Quando, na verdade, a própria vida nesse corpo de Cristo é um ambiente onde eu aprendo com pessoas que sabem menos, sabem mais. E não é que sabem menos ou que sabem mais, é que sabem coisas diferentes. Isso. Entendeu? Porque a gente não é igual, né? Então, assim, o Anderson vai pregar num lugar... jovens, em todo lugar que eu vou, eles pensam que eu sou pastor de jovens. Eu não sou pastor, eu também pastoreio os jovens, sou pastor de gente, entendeu? Porque parece que o quê? Que pela minha experiência, eu só posso falar para aquele campo, mas é Bíblia, a gente fala da Bíblia, e a Bíblia fala para todos. Não, e o próprio Deus, na sua forma pedagógica de ensinar ali na Bíblia, a gente vai perceber ele quebrando um pouco do nosso egoísmo, colocando pessoas totalmente inadequadas daquele contexto para falar. O livro de Amós, principalmente, ele levanta o Amós para profetizar para grandes profetas, sacerdotes ali, ele vai profetizar nos 2 reinos de Israel, e levanta um pastor.
era um pastor de ovelha mesmo, que ele cuidava, e ali ele levantou e falou assim, agora você vai profetizar. E inúmeros outros, igual Davi, quando ele levantou para derrotar o Golias, ele era o marmiteiro, ele era o motoboy. E é engraçado porque, se a gente for ver alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram chamadas por Deus e aparentemente ou elas tinham menos experiência ou elas tinham menos poder, né? Elas tiveram que ter isso que o texto, que a lição fala pra gente aqui, que é um caráter e uma fé cristã inabalável. Por exemplo, quando Deus chama Samuel, Samuel está ali ao lado de Eli, Eli. Quem que é Eli? Eli é o cara, né? Aí Deus chama um menino de 12 anos chamado Samuel. Não tem experiência nenhuma, mas Deus chamou Samuel, né, para poder revelar também uma oposição a Eli. Aí depois, um pouco mais à frente, Davi comete um pecado, aí Deus chama o profeta Natã. Imagina só se eu não tiver esse discernimento do dom e do chamamento que Deus me fez. Eu não vou querer viver situações como essa. Eu posso, às vezes, olhar para mim. É interessante falar sobre isso, que às vezes Deus nos chama e nos atribui um dom, um talento, uma percepção, e a gente olha muito para a gente no intuito de limitar o agir de Deus ou o poder de Deus. Não. A Bíblia mesmo fala que a quem Ele chama, Ele capacita. Ele vai capacitar quem Ele chamou. Então, assim, o perigo daqueles que foram chamados é de não perceber que se Deus me chamou, Ele tem uma obra, Ele é fiel para me colocar no seu propósito, e eu não posso olhar para os outros de cima ou de baixo. Eu preciso olhar no mesmo nível, certo do chamamento que Deus me fez. É aquele convite, né? Da gente ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Sim. Sentimento de humildade. E também uma outra observação que eu achei bem interessante é a gente valorizar o dom que o Senhor nos deu. Porque isso aconteceu muito comigo no início da minha caminhada. Eu falava, gente, mas eu sou muito jovem, muito nova, não vou conseguir ministrar, não vou conseguir ser um canal de Deus, sabe, para as pessoas. E eu falei, não vai dar. E no início foi bem difícil para mim, para poder acreditar, valorizar aquele dom que o Senhor tinha me entregado. Então, assim, é muito interessante a gente ter essa humildade, tanto para o nosso próximo, para saber que o Senhor também pode usar uma criança, uma pessoa mais velha ou mais jovem, e tanto para a gente reconhecer aquele dom que o Senhor nos entregou. Uma coisa muito importante é que a gente tem números de jovens que estão vivendo uma vida aquém da vida de Deus. Eles não querem saber de Deus e muitos não querem saber de Deus. Isso para nós é um problema, porque fomos chamados a evangelizar, a falar do amor de Deus. Mas quando esses jovens, mas nós também temos muitos jovens que não têm o tanto de conhecimento, de sabedoria, de informação, de tempo de vida que muitas pessoas têm. É um problema os que estão perdidos e é um problema os que têm menos experiência. A gente coloca, às vezes, as pessoas numa situação um pouco complicada, né? Porque se a pessoa não está com Deus, isso é um problema. Se a pessoa está, mas é jovem, é um jovenzinho, né? A gente, às vezes, menospreza quem Deus está chamando por causa da idade, por causa da experiência. Quando, na verdade, eu nunca entendi, quando eu trabalhava ainda, né? Eu estava num emprego, eu nunca entendi aquele negócio de contrata-se jovens com experiência. Primeiro emprego, entendeu? Então, assim, mas é muito bom saber que nós recebemos de Deus um dom, porque isso faz com que a gente não se limite também a essas barreiras que são impostas, às vezes até mesmo dentro da nossa realidade de igreja, né? Tem várias situações em que eu já presenciei já, né? Você vai num pronto-socorro e aí o médico é um jovem. Assim, nossa, né? Verdade. Você é estagiário, né? A gente tem essa dificuldade de entender que a qualificação da pessoa não tem a ver com o seu tempo de vida, não tem a ver com a sua idade, tem a ver com a sua disposição de exercer com sabedoria, com maturidade, também com paixão, aquilo que ela acredita ser o chamado e o dom dela, né, Wani? E quando fala de dom, fala no literal mesmo, fala desse presente que recebemos de Deus. E como presente, Deus deu a todos. Todos têm em comum dons. Então fala muito disso também, de quebrar um pouco dessa hierarquização que tem nos dons, que um dom é melhor que o outro, um dom é maior que o outro, que um vai destacar mais que o outro. Existem dons que são mais visíveis, mas não quer dizer que eles, por serem mais visíveis, que eles vão ser melhor do que o outro. Quando a gente fala sobre a edificação do corpo, a gente fala desses inúmeros membros. São inúmeros membros, então por isso são inúmeros dons e a diversidade dos dons. Mas o que diferencia um cristão e um não cristão que eu vejo, às vezes, é o que o próprio livro de Coríntios vai falar.
na utilização desses dons. Porque a igreja de Coríntios é uma igreja rica de dons, diversidade de dons, mas faltava caráter na utilização desses dons. É uma igreja rica em dons, mas dentro daquela igreja tinha um filho ficando com a mulher do seu pai. Tinha ali pessoas passando o outro para trás. Então, o que faltava ali era a falta do caráter. É onde que entra agora o dom do Espírito, né? Que é o fruto do Espírito que vem em nós. Então, assim, o que vai diferenciar agora um cristão não cristão não é o tanto de dom que ele tem, como ele utiliza esses dons, mas é o quanto que ele deixa que esse fruto manifeste. Eu vejo esse dom como uma semente de Deus, né? E o fruto que vai manifestar através do que o Espírito está fazendo em nós, essa obra que está fazendo em nós. E é importante também ressaltar que se o dom é um presente de Deus, o dom ele não chama atenção para nós, ele chama atenção para Deus, né? Porque o que nós fizemos para ter o dom? Não, é um presente, é uma dádiva, entendeu? Então, antes de chamar atenção para mim, para as minhas qualificações e condecorações, o dom, ele aponta para aquele que foi morto e crucificado e distribuiu dons aos homens, entendeu? Por isso que a parte de dar os dons é de Deus. Qual que é a nossa parte? A amadurecer nessa caminhada para podermos usar com exatidão, para podermos glorificar a Deus. A gente que já é cristão, né, a gente já entende que o que nós fazemos, segundo o apóstolo Paulo aos Coríntios, a gente comer, a gente beber, tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. Tem pessoas que têm vários dons que não fazem parte da comunidade de fé ainda, né, e que não conseguem entender esse glorificar a Deus. Mas se é um bom profissional, mesmo sem saber, na execução do seu dom, está glorificando. Deus é glorificado. Deus é glorificado. A gente precisa entender isso também. Né? O apóstolo Paulo aqui, ele não está forçando a barra, tentando se impor como líder, como chefe, como... Não, ele só tem experiência naquilo que os homens estão fazendo, que são em viagens marítimas. Ele também tem uma disposição para liderar e ele também é um homem de Deus. Então, ele tem praticamente o discernimento daquela situação. Eu sei o que é estar em um navio, eu sou um líder nato e Deus também fala comigo. Ele levanta a mão, só que ele é ignorado. Né? Quem é? Você é um prisioneiro. Né? A gente tem que prestar atenção quem são esses a quem Deus está atribuindo dons e valor e chamando para poder caminhar com a gente. Né? E é bom ressaltar aqui que nessa colcha de retalhos de dons, o que é a igreja, né, essa colcha de retalhos de pessoas distintas, onde cada um tem um dom, o nosso dom é exatamente o que tem de necessidade no outro. Nós nos completamos nesses dons, entendeu? Nessa última semana eu recebi algumas mensagens de irmãos, né, que me apresentaram situações bem difíceis por causa de pessoas que usaram dos seus dons sem maturidade. Isso acarreta uns problemas, sabe? Às vezes a pessoa é precipitada no falar, às vezes a pessoa não entende, né? Que aí o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Coríntios 13, né? O dom, ele é importante? É importante. Mas o caminho sobre o qual o dom deve ser exercido é o amor. Então o dom, ele é importante, mas o caminho sobre o qual a gente deve exercer é no amor. Né? O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, olha, nós vamos passar por dificuldades, é com uma preocupação com a vida daquela tripulação. Não é assim, eu quero acertar aqui para ter um ponto com eles, eu quero fazer o meu nome conhecido. Não é isso, Anderson? O cristão, quando ele acorda toda segunda-feira, quando todo mundo está com crise, a pergunta que vem no coração dele não é para que eu existo, mas é o que eu vou fazer com o meu dom para abençoar hoje? Quem meu dom vai abençoar hoje? Então, quando a gente fala de fluir no caminho do amor, é sobre isso. O que eu recebi de Deus que vai poder abençoar e que vai abençoar a outros? Nós não trabalhamos para ter o salário no final do mês, nós não trabalhamos para juntar dinheiro aqui, que é o convite do Senhor, mas nós exercemos nosso dom, trabalhamos com o nosso dom para edificar o outros, para construir essa grande rede, né? Essa grande telha que é juntos, cada um com o seu dom, para que outros possam ser abençoados e Deus seja visto, contemplado e anunciado com o nosso dom. Eu queria deixar para você que está participando com a gente desse GC um desafio. Eu queria que durante essa semana você listasse numa folha os seus dons, os seus talentos, né? Tantos os dons que você foi adquirindo por estudo, né, por qualificação, quanto os dons que você acredita que nasceu e os dons que você recebeu de Deus. Queria que você listasse. E
que você percebesse se esses dons estão à disposição do outro, à disposição de Deus para a edificação do outro. E quando eu falo à disposição de Deus para a edificação do outro, é qualquer outro. Eu tanto posso ser pastor de vocês ou para vocês, quanto eu posso ser pastor de qualquer pessoa que está no mundo nesse momento, entendeu? Os meus dons ou os nossos dons não podem ser restritivos ou restringidos a pessoas específicas. Eu queria que você listasse isso. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você consegue aprender com pessoas que têm mais experiências do que você? Você consegue ouvir conselhos e ponderar sobre as decisões que você precisa tomar? É muito importante que nós façamos isso, né? O meu desejo é que Deus encha seu coração de dons e talentos, não para que você se engrandeça, não para que você se torne alguém conhecido, mas para que, acima de tudo isso, na sua profissão, na sua área de atuação, sabe, naquilo que você faz, você possa fazer com tanto amor, tanta paixão, que o nome de Deus seja conhecido, né? Se você é um bom dentista e você ama aquilo, você glorifica a Deus. Se você está na fila, você é um caixa de supermercado e você exerce isso com muito talento, com muito dom, com muito amor, você está glorificando a Deus ali. Eu queria convidar você então a rever se os seus dons, os seus talentos estão à disposição do próprio Deus, né? Para a edificação não somente do corpo dele, mas da sua própria família, da sua mãe, do seu pai, da sua equipe ali, do seu trabalho, né? Do seu vizinho, né? Os nossos dons precisam também extrapolar essa igreja local. Os nossos dons é para a sociedade, né? Nós podemos estar em qualquer lugar da sociedade exercendo os nossos dons, né? Eu sou pastor dentro da igreja, para a igreja, mas eu sou pastor também para o mundo e para a sociedade, né? Eu quero poder orar por você e com você neste dia. Se você puder fechar os seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te exaltar e te bendizer. Antes de tudo, te agradecer pelos dons que o Senhor distribuiu para cada um de nós. Nós queremos te louvar também pela bondade do Senhor em nos colocar num processo de amadurecimento. Nos permita crescer contigo, Pai. Nos permita, Pai, aprender com aquele mais experiente. Nos permita ensinar o menos experiente. Nos permita, Pai, sermos aprendizes, Deus, todos nós. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, alcança os nossos irmãos e irmãs a quem o Senhor deu dons e talvez estão desanimados, olhando para si e achando que eles precisam ser o motivo da execução dos seus dons. Volta os nossos olhos para o Senhor, de forma que nós consigamos entender que tudo que nós fazemos para que o Teu nome seja engrandecido e conhecido. Usa-nos, Deus. Usa-nos, Senhor. Em qualquer lugar onde nós estivermos, Pai. E mesmo que as pessoas não nos ouçam, Pai, usa-nos, Pai. Nós queremos ser usados. Em nome de Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Meu desejo, o nosso desejo é que você seja usado por Deus onde quer que Deus deseje te usar. Na sua comunidade local, na sua casa, né? Se você tem um dom e um talento e está aí guardado, enterrado, né? Desenterre esse dom e esse talento, né? Sirva ao seu semelhante, sirva a Deus, servindo ao próximo. Que Deus te abençoe e até semana que vem. És o
Início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim.